pelo menos de falar na aula passada, sobre o liberalismo, né? E aí chegamos até algumas características de uma realidade um pouco mais recente, chamada neoliberalismo, né? Então nós temos o liberalismo lá do século XIX, e aí nós temos o neoliberalismo, que é agora, de pouco tempo, por volta, assim, efetivamente, por volta dos anos 1980, com aquele experimento que eu citei para vocês, em 1970, ali no Chile, né? Em 1980, nos anos 1980, né? Ali nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só definindo, né, para a gente só está citando isso agora como um elemento que você vai estudar isso de novo, né, no outro momento da sua vida, mas só para a gente perceber que o liberalismo ele tem uma fase, dá uma parada e depois ele retoma de uma nova forma. E aí nós vimos naquela aula passada o que inclusive acho que o Álvaro lembrou, né? Então, o liberalismo defendia a não intervenção do mercado na economia, do Estado na economia, né? Então, ou seja, o Estado ele não tem que se colocar regras na economia. E o neoliberalismo vem defender a mesma coisa, basicamente, com a ideia de um chamado Estado mínimo, entendeu? Para que o Estado faça apenas o que ele tem que fazer. Que é o quê? Principalmente, presta atenção nisso, é o Gustavo, na verdade, que falou aquele dia. O que o Estado tem que fazer que é só do Estado? O Estado, nós estamos falando do Estado, é o país, entendeu? É o Estado de Goiás, é o município de Porá, que tem um governo, essas coisas todas. A única instituição que pode bater em você, que pode prender você, qualquer coisa assim, ou seja, a única instituição que pode exercer violência sobre você é o Estado. De que forma? Dentro de um processo jurídico, né? Verifica que se houve um crime, aí você vai ser julgado por esse crime, e aí o Estado pode exercer a força de te prender. Se você fugir, ele vai, te pega, te amarra e te joga na cadeia, né? Se tiver um crime, essas coisas todas. O Estado é o único que pode fazer isso. Ninguém de nós, cidadãos comuns, podemos fazer isso com ninguém. Mesmo se eu sei, esse sujeito aqui é um assassino, eu sei, eu vi ele matando, eu não tenho direito de ir lá e pegar e segurar esse assassino, não posso. O único que pode fazer isso é o Estado. Por meio de quem? Aí tem a polícia, né? Tem o exército, tem os funcionários do Estado que podem fazer essas questões aí. Então, só voltando à ideia, no Estado mínimo, que é o neoliberalismo defende, em que o Estado ele só vai fazer aquilo que só o Estado pode fazer. Entendeu? Por exemplo, você está numa escola do Estado, não é? Você está estudando numa escola pública, e quem é que mantém essa escola pública? Só um pouquinho, desliga o áudio aí, por favor. Quem que mantém essa escola que você estuda? É o Estado. Quem que contrata eu como professor? O Estado. Eu sou funcionário do Estado de Goiás. Quem paga meu salário é o Estado de Goiás. Entendeu? Então, ou seja, o Estado ele faz esse serviço para você. Ou seja, te dá educação. O Estado também te dá saúde. Vai lá no hospital municipal, ele te dá saúde. Agora a pergunta é, por que o Estado faz isso? Né? Para que o Estado faz isso? Se você tem ali o hospital evangélico, você tem o hospital São Paulo, você tem as clínicas, tantas clínicas aqui em Porá. Por que o Estado tem que colocar um hospital municipal para você ir, se tem tantas clínicas e tantos hospitais privados aqui? Entendeu? Então, vá para o privado. Não precisa do Estado fazer um hospital aqui para você. Isso, eu estou falando, é o quê, gente? É aquilo que é defendido no neoliberalismo, que é essa ideia do Estado mínimo. Então, que o Estado fique apenas com serviços mínimos e os outros serviços você vai para a iniciativa privada. Para que tem que ter uma escola estadual aqui para você estudar? Se já tem Engemed, já tem Exato, já tem integração, é só você ir nessas escolas, pagar pelo serviço e estudar lá. Não precisa do Estado contratar tantos professores, pagar energia e água de tantas escolas, entendeu? Você está entendendo como é que é a questão desse Estado mínimo? Aí, por exemplo, você vê aí a prefeitura está tapando os buracos, né?
Para ela tapar buraco, ela tem que ter um funcionário para dirigir o trator que está arrastando a carretinha com o negócio que tapa o buraco, né? O piche lá com a brita. Tem que comprar essa brita, esse piche. Tem que comprar o trator para arrastar os trem. Entendeu? Então, para que o Estado fica fazendo essas coisas? Para que a prefeitura faz essas coisas? Se ela poderia muito bem contratar uma empresa que faz esse serviço. Vocês estão entendendo? Então, a ideia seria essa: o Estado, na ideia dos neoliberais, do neoliberalismo, ele serviria apenas para organizar algumas coisas e o resto, a produção, a iniciativa privada que vai fazer. Mas o governo, em alguns casos, ele contrata empresas para fazer alguns serviços, né? Aí, o que você está vendo com isso que você acabou de falar? Já são situações em que já há a aplicação das ideias neoliberais. Entendeu? Então, é o processo Entendi. de terceirização. Entendeu? Tudo era o Estado fazia. Precisava fazer um asfalto, o Estado comprava a patrola, comprava a máquina, comprava tudo para fazer. E aí, nos últimos 40 anos, nós temos as ideias neoliberais que falam isso para o Estado. Não vai comprar essas máquinas. Contrata a empresa. Pega o dinheiro do imposto que você está arrecadando das pessoas, paga a empresa e faz o serviço. O serviço é para quem? É para as pessoas que pagaram os impostos. Entendeu, Gabriel? Sim. É um processo, né, que vai acontecendo aí. Só que, nesse sentido, tem os problemas sociais, né? Os problemas sociais. Então, beleza, eu tenho aqui um dinheiro, eu pago o meu plano de saúde todo mês, e aí quando eu preciso do médico, preciso de um tratamento, eu vou lá no Hospital Evangélico, vou lá no Hospital São Paulo, e faço a minha consulta. O meu plano de saúde tem tratamento dentário, tem cirurgia, tem internação. E se eu não tivesse o plano? Aí eu pego o dinheiro e vou lá e pago a consulta. E agora? E se eu não tiver o dinheiro? O que eu vou fazer? Aí, no neoliberalismo não tem outro jeito, né, Marisa? No neoliberalismo, ou você tem o Professor, dinheiro e paga o plano de saúde, ou você tem o dinheiro e paga a consulta e o tratamento, ou isso aí mesmo. Ou você paga o cachorro. Professor, mas no caso, provavelmente você teria, porque não ia pagar imposto para isso. Então, mas aí que é a questão do problema social aí. Se você tem emprego, ou se você é um empresário e você produz, você tem o dinheiro. E se você não tem? é isso que eu ia falar, professor. Por exemplo, no neoliberalismo, o mais inteligente, o mais que tem melhores táticas no negócio, é o que tem mais, por exemplo, mais possibilidade de sobreviver até, né, professor? Ele se vira, né? Ele se vira. Ele se vira. Se organiza e vai. Entendeu? Então, no neoliberalismo tem aquela ideia. Então se nós tivermos apenas a escola privada, vai ser melhor. A saúde privada vai ser melhor. Mas ainda tem o problema da maioria da população, que é aquela população que não tem uma renda fixa, né? Não tem um emprego, não tem uma ideia nesse sentido aí. Entendeu? Aí o Estado ele tem que recolher os impostos, isso na outra ideia, na ideia democrática, tá? Não na ideia neoliberal. Tem que arrecadar os impostos. Quem ganha mais tem que pagar mais impostos, né? Para quê? Para que o Estado tenha condições de ter dinheiro para sustentar a saúde pública, a segurança pública, a educação pública e tudo público. Que quem não tiver dinheiro vai lá na UPA, vai no hospital municipal e recebe o tratamento. Quem não tem dinheiro vem para a escola pública e estuda de graça, né? E assim está tudo garantido. Mas eu só queria que vocês entendessem. Tá, Gustavo, pode falar. Eu só queria falar assim, por exemplo, como no liberalismo eles não aprovam que o Estado interfira na economia nem na política, professor. Por exemplo, uma situação precária que nós estamos vivendo, igual do Covid-19. O auxílio emergencial estava sendo distribuído para aqueles que não tinham condição de uma cesta básica e tal. No liberalismo seria possível isso, professor? Eles ainda não aprovam, nem em situações precárias. Gustavo, você acabou de contar uma história que foi justamente o motivo que a gente viu naquela aula. Pois é, justamente o motivo de nascer o neoliberalismo. Por que nasceu o neoliberalismo? Vamos recapitular a aula passada? Deixa eu só dar uma coisa aqui. Eu preparei para essa aula já um outro assunto, tá?
seria Revolução a Industrial. Já Revolução até li lá Industrial. no seu Pois blog, é, professor. justamente. Mas então vamos dar uma retoma. Só vamos conversar aqui sobre esse liberalismo, neoliberalismo. Nós temos uma paródia para cantar também, tá? Se a gente Pois é, professora, eu vi. se a gente terminar essa parte da revisão, a gente entra na Revolução Industrial. Senão, a gente fica só na revisão mesmo, tá? Vamos deixar isso combinado agora. Vamos agir conforme o nosso tempo aqui. Aí seria a hora de vocês fazerem as perguntas e tudo mais, que afinal de contas amanhã tem prova, né? Já desse material aí. E o que vai cair na prova? Iluminismo e liberalismo, né? Esses dois pontos aí. Mas, enfim, o que o Gustavo acabou de falar. No neoliberalismo, eles não aceitam, eles não concordam com essa ideia de governo dar auxílio emergencial para ninguém. Entendeu? Por quê? Porque se é mínima intervenção do Estado, se o Estado não deve intervir, então que deixa a coisa como ela tem que ser. Essas pessoas que ficou sem dinheiro na pandemia, é culpa de quem elas ficar sem dinheiro? É culpa delas, porque elas não foram inteligentes em guardar uma poupança. Se elas tivessem guardado poupança, elas teriam dinheiro. Agora vocês vão pensando nesse absurdo, tá, gente? Pessoas que ganham salário mínimo vai pensar em pagar um aluguel de R$ 400, uma água de 50, uma energia de 150, o que ele vai comer? Entendeu? Então, como é que se ele não tem o salário mínimo, não dá nem para ele morar e pagar energia e água, como é que ele vai sobrar dinheiro para ele poupar? Mas não importa, no neoliberalismo eles entendem que você tem que ser inteligente, você guardar dinheiro e você se virar, né? Então, os neoliberais não aceitariam de jeito nenhum. E, inclusive, Gustavo, presta atenção, você não viu nesse tempo alguém falar mal do auxílio alimentação, dizer que está errado, dizer que é uma... Demais. Então, Já ouvi. você já está escutando ideias neoliberais. Mesmo acontecendo o pagamento do auxílio emergencial pelo Estado, há as pessoas que são contra. A pessoa respondendo, a pessoa ganhando o auxílio emergencial, né, professor? Oi? Ela ainda fala que tá errado. Pois é. Então, Professor, porque também eu acho, assim, por um lado, esse auxílio eu também acho meio injusto, porque para mim, ainda tem algumas pessoas que não precisam pegar o auxílio, que ainda pegam, tá. professor. Não, mas aí já é a corrupção, aí já é outras coisas, outras né? questões, Porque né, aí não é problema do auxílio, é problema das pessoas que enganaram. Mas eu já vi também gente falar que é contra o próprio auxílio, aí eu estranhei. Sim, aí eu pensei nessa aula, por isso que eu fiz essa pergunta. Aí fica bem mais evidente. Não, Agora, deixa eu voltar aqui na história para fazer algo comparativo, né? Então, o auxílio emergencial apareceu aqui no Brasil. Isso foi no mundo inteiro, tá? Outros países também fizeram o auxílio emergencial. O Japão, o valor do auxílio emergencial lá é correspondente a R$ 5.000 mensal, Nossa. entendeu? Então, enquanto o nosso aqui era de quanto? R$ 600? No começo era 600. 600, dependendo se a pessoa tivesse mais filho, era mais. E depois caiu para 300, né? Enfim, então lá no Japão era de 5.000, se fosse comparar em proporção à nossa moeda com a moeda deles, né? Então, beleza, isso foi no mundo todo e diante da pandemia que foi uma coisa, então, né? De todo mundo aí. Mas aconteceu uma coisa na história que foi em 1929, lembra? A Grande Depressão. Teve lá uma queda na Bolsa de Valores de Nova York. Essa queda não foi porque só caiu os preços da Bolsa, porque o mundo estava em problemas financeiros, né? E aí teve aquela maior crise, né? Chamada recessão. O que é uma recessão? As empresas não contratam pessoas, então aumenta o desemprego, e as pessoas sem dinheiro, então não fazem compras. Então a empresa também não vende, entendeu? Então, ou seja, travou todo o processo. Mas o governo, o Estado, tinha dinheiro. Ele tem as arrecadações. Mesmo na pior crise, o governo ainda continua arrecadando, porque ainda tem alguém que ainda tem alguma coisa produzindo, então ele está arrecadando lá. Então, ou seja, o governo não fica sem dinheiro, teoricamente, né? E aí veio as ideias do nosso amigo John Maynard Keynes. Lembra que eu falei na aula passada, repetindo aqui? Ele, então, deu as ideias de que o governo tem que pegar o dinheiro que está guardado do governo e dar esse dinheiro para o povo. Ou seja, a mesma coisa de falar hoje, né? Vamos fazer um auxílio emergencial para o povo.
Isso lá em 1929, 1930, até por volta dos anos 1940, isso aconteceu, principalmente nos Estados Unidos. Mais ou menos paralelo com essa época, lá na Inglaterra, foi eleito um primeiro-ministro que era do partido Whig, né, que era o partido dos trabalhadores de lá, entendeu? Todos os que eram antes eram do partido dos lords, dos nobres lá, do partido conservador. E nessa época, quem foi eleito foi uma pessoa do partido dos trabalhadores. E quem é dos conservador defende os nobres. Quem é dos trabalhadores defende os trabalhadores. Isso é claro, não é? Pessoal, por que eu só queria chamar a atenção mesmo. Eu estou com a Maria Eduarda, Gabriel agora ligou a câmera, Gustavo ligou a câmera. Tá muito pouco, gente. Vamos participar aqui com a câmera ligada, porque vocês sabem que é educado, né? Obrigado, Heloísa. Obrigado, Rodrigo. Né? Vamos ligar a câmera aí para a gente ter uma interação. Aqui que eu estou olhando só para 3 meninos aqui. É ruim assim a gente... Professor, eu tenho que desligar, professor, porque meu celular tá descarregando. Tá bom. Mas aí os que podem... Professor, antes de tudo... podem, tá? Deixa eu continuar. Antes de tudo, uma pergunta. Essa crise que se deu lá em Nova York foi por causa da gripe espanhola ou não? Eu acho que eu não dou conta de responder essa questão agora, viu? Desculpa. Eu vou dar até uma olhada, Gustavo. Mas tá, obrigado. Não sei, sinceramente. Porque a gripe espanhola foi no final dos 1800, né? Então tem... Foi 1920, foi. Começou aí mesmo. Pode ter a ver, né? Pode ter a ver. Mas eu não sei falar agora, não. Professor, a época é mais ou menos a mesma, né? Sim. Eu não tenho câmera, então não dá para ligar. Tudo bem, não tem problema não. Mas agora melhorou bastante aqui. Eu tô vendo um tanto de gente boa aqui, gente bonita. Tá mais assim, um pouco mais. Mas assim, cabe mais, viu? Aqui tem umas 9, 10 pessoas aqui, mas cabe até 49 aqui na minha telinha, tá? Se vocês A gripe quiserem. espanhola acabou com alguma cura? Professor, eu tô sem uniforme. Vacina. Eu vou desligar meu câmera aqui rapidinho, porque tá meio escuro. Vou arrumar um jeito de ficar mais claro aqui. Não, pode ficar de boa, Rodrigo. Não tem nada, não. Essa gripe espanhola. Pessoal, não vamos esparramar o assunto, não, porque senão a gente não fecha, né? Então, assim, ele trouxe a questão da gripe espanhola, pode ter a ver. O Gabriel perguntou aí se teve algum encaminhamento. Teve vacina para a gripe, né? E assim, a gente toma, tá dentro do nosso calendário aí de vacinas também, vacinas públicas, né? Vacina que a gente toma de graça. Enfim. Mas então, encaminhando lá. O que foi a defesa do John Maynard Keynes? Foi que se fizesse, não foi com essa palavra, mas como a gente está num contexto, que se fizesse um auxílio emergencial lá nos Estados Unidos. E foi feito. Né? Foi feito dentro do plano de governo do Franklin Delano Roosevelt. Não, professor, agora, pelo menos assim, acho que não mais. Tá bom. Então, Roosevelt era o presidente nos Estados Unidos e criou um plano chamado New Deal, né? Novo ideal, nova ideia. E nesse plano tinha, entre outras coisas, pagar auxílio emergencial para as pessoas enquanto estava vivendo a crise. E mais ou menos na mesma época que eu acabei de dizer, na Inglaterra estava tendo um primeiro-ministro que era do Partido dos Trabalhadores lá. Então estava defendendo trabalhadores lá. E aí surge um grupo de uma escola de economia chamada uma sociedade. Criaram uma sociedade que fizeram uma reunião na Suíça, em Montpellier, entendeu? Então, um sujeito chamado Hayek. E ele reuniu com vários outros sujeitos, e um deles é um chamado de Mises, von Mises, certo? Eu só estou falando esses nomes aqui porque são nomes que você vai escutar por aí algumas vezes, que o pessoal está falando muito nesses nomes agora. Todo mundo que hoje em dia é contra o comunismo, contra o socialismo aqui no Brasil, eles estão usando teorias. E os teóricos principais são esses dois que eu estou te falando. É o Hayek e o Mises, certo? Então, são austríacos, a região lá que foi Alemanha um dia na história, né? Na Prússia, Áustria, era tudo Alemanha no momento aí da história. Então, esses caras, lá naquela época, então eles faziam reuniões para falar mal do governo, do Partido dos Trabalhadores lá na Inglaterra, e falar mal disso que estava acontecendo nos Estados Unidos.
esse auxílio emergencial lá, entendeu? Esse auxílio emergencial lá era chamado, o nome dele específico é keynesianismo. Por que keynesianismo? Porque tem a ver com o nome do cara que Foi criou, criado pelo Keynes. pelo John Keynes, né? Então chamava keynesianismo. E um outro nome para isso que aconteceu lá é em inglês chamado welfare state. Welfare state, que significa estado de bem-estar, entendeu? Estado de bem-estar social. Fato é, final do século XIX, né? Eles estavam muito bem. O liberalismo estava ótimo. As pessoas estavam consumindo, as pessoas estavam empregadas, as empresas estavam produzindo. Veio a grande recessão, a coisa ficou péssima. Vieram as ideias do Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, vieram as ideias do John Keynes, o keynesianismo, para estabelecer o welfare state, né, que é o estado de bem-estar social, e as coisas foram começando a melhorar. Mas a sociedade Monte Pelerin falando o tempo todo, isso está errado, o governo não pode fazer isso, o capitalismo não é dessa forma, nós temos que voltar com o capitalismo, e aí, percebendo o capitalismo dando dinheiro para o povo de graça, desse jeito aí, nos Estados Unidos e de alguma forma na Inglaterra, aí algumas ideias vieram lá da Rússia. Opa, está na hora, vamos impor o socialismo! E aí vieram as ideias socialistas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é da Rússia, entendeu? Então a coisa foi ficando, né? Essa ideia do capitalismo que era solidário, o capitalismo que era paternalista, né? Ajudando as pessoas como se fosse um pai. Professor, E lá na Rússia... esse evento tem uns 30 anos que esse evento aconteceu, não tem? Tem uns 90 anos. Uns 90, né? É, porque foi por volta dos anos 1930. Né? Que 1930, ano que 40, acabou, 50. professor? Não, Que ano não que acabou. Não acabou. Não acabou? Ou melhor, acabou porque aí surgiu. É que você não está deixando eu terminar a história, Gustavo. Tenha paciência. Ah, Entendeu? tá. Então nós estamos no meio aqui. Assim, a partir de 1930, auxílio emergencial do keynesianismo nos Estados Unidos. Partido dos Trabalhadores governando a Inglaterra, ideias socialistas surgindo, né? União Soviética. Ideias socialistas surgindo na Itália e na Alemanha, com o nazismo e com o fascismo, certo? Meu Deus. Porque lá o que nasceu lá foi ideias socialistas, tá? Isso a gente vai estudar depois, com mais tempo, mas foi essas ideias aí. Então foi... Professor, só aquelas pérolas da história, as piores só. Hã? É mesmo, só Adolf Hitler ali de levinho. Só aquelas pérolas da história saiu de lá, né? Sim, nós estamos falando justamente desse ponto, no governo dele, em 1933 para frente, certo? É. Então essas ideias foram surgindo, a sociedade Monte Pelerin falando mal dessas ideias, falando mal do socialismo de todo jeito, porque eles abominam o socialismo com todas as forças, certo? E aí foram entrando em colapso, né? Só que tem que registrar uma coisa. Os anos 1950, 1960 e início de 1970, a coisa foi tão boa, o crescimento econômico foi tão bom, as taxas de juros foi tão legal, que chamaram na história isso de anos dourados. Os anos de ouro. Professora, calma aí, o símbolo do socialismo não é aquela foicezinha? É uma foice com martelo. Sim. É isso mesmo, isso mesmo. Produção, trabalho, essas coisas todas aí, né? De produção. E aí foi o tempo de ouro mesmo, só que em 1970 deu outra crise lascada. Foi a crise do petróleo, em que lá na região ali do Kuwait, a Arábia Saudita era onde, até hoje, é um dos lugares que mais produz petróleo no mundo, e quem mandava no preço lá era os Estados Unidos. Os Estados Unidos determinavam o preço. E eles falaram assim, quer saber de um papo? É nós que vamos colocar o preço. E o valor do preço do barril de petróleo, que era cerca de $2,
passou a passar para mais de 40 dólares o barril. Então, ou seja, subiu 20 vezes o preço. É a mesma coisa você falar assim, vou comprar um pão a 50 centavos. Aí ele passa para 10 reais cada pãozinho. O que foi, Zé Ricardo? E o povo reclamando do petróleo de hoje. Tá quase igual, professor. Pois é. Zé Ricardo, o que foi? Por isso que esse petróleo tá caro, né, professor? Não, mas sim, claro. Bom, o petróleo é uma coisa cara, mesmo sempre foi. Eu só estou dizendo o seguinte, que teve um momento em que lá em 1973, os Estados Unidos controlava o preço, quando os Estados Unidos mandava no preço. Até que quem produziu o petróleo falou assim, não, senhor, você não vai mandar aqui mais, não. O preço do nosso petróleo agora vai ser o valor certo. E o valor certo é tanto. E aí os Estados Unidos e o mundo inteiro entrou em crise mais uma vez. Quando entrou em crise mais uma vez, só um pouquinho terminando, aí aqueles meninos da Sociedade Monte Pelerin falou, opa, tá vendo? Nós falamos que esse negócio de ficar dando dinheiro pro povo no capitalismo não estava certo. Tá vendo que deu errado mais uma vez, entrou em crise? Agora, para resolver essa crise, vai ser agora estabelecer um novo regime de política chamado neoliberalismo. Agora nós vamos trazer de novo o liberalismo. E a primeira coisa, sumir com o comunismo, sumir com a ajuda, e o governo vai parar de ficar fazendo serviço de graça para o povo. O governo agora só vai administrar. O povo é que vai trabalhar e arrumar dinheiro para ir para a escola, arrumar dinheiro para tratar da saúde, arrumar dinheiro para as coisas que precisa. Entendeu a situação? Sim. Eles decidiram criar um novo método que eles falavam que as pessoas tinham que trabalhar e sustentar a si mesmas. Com as suas necessidades, elas tinham que trabalhar para se sustentar. Sim. E o governo não daria nada de graça para eles. Uhum. E aí, para essas pessoas arrumar emprego, elas têm que arrumar emprego aonde? Nas empresas, não é? Comércios. Então, nas empresas e tal. Professor, então, tem um sistema comunista que está bem parecido com esse. Da Coreia do Norte, por exemplo. Não vamos entrar nesse ponto agora, não, Gustavo, porque senão a gente vai destoar bastante, tá? E aí, o que acontece? O que o governo tinha que fazer? Tinha que deixar com que as empresas fizessem o que elas bem entendessem, desde que ela gera riqueza, gera emprego para a coisa funcionar. Entendeu? Então, aí, aquela regra, número 1, o Estado não deve intervir na economia. Deixa as empresas trabalhar. Não coloca regra nas empresas. Entendeu? Professor, então o neoliberalismo, ele ocorreu, tipo assim, teve essa ideia, tipo assim, esse projeto por conta do comunismo que estava acontecendo na época, que eles abominavam? Foi por conta da crise do petróleo. Próprio capitalismo. Não, pois é, crise do capitalismo, certo? Nossa. E aí o que marcou a crise do capitalismo foi a questão do petróleo em 1970 e foi a questão da recessão, valores, né, de 1929. Então foram 2 marcos aí na história que o capitalismo entrou em crise. E aí o neoliberalismo vai falar assim, não, para o capitalismo sair da crise, o que tem que fazer? É o governo parar de ser bonzinho para o povo. E deixa o povo se virar, que o povo, tendo que se virar, o povo aprende. E nós governo, temos que deixar o quê? As empresas tomar conta, porque elas geram emprego, pagam salário e as pessoas podem fazer suas compras. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos não, para mim ficou bem claro, professor. Para mim, professor. E agora, o que acontece? E aqui no Brasil? Tudo agora. Aqui no Brasil, nós tivemos um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso, e foi no movimento dele, em 1995 ele foi presidente, foi no momento dele que entrou o neoliberalismo de verdade aqui no Brasil. Entendeu? O que ele começou a fazer? Eu disse para você na aula passada. Começou a vender aquelas empresas que eram do governo, que eram do Brasil. Entendeu? Então foi vendendo. Gerou riqueza e dinheiro para o Brasil, mas algumas empresas passaram a ser de outras pessoas. Aqui em Goiás, no Maguito, né, no governo do Maguito já teve alguma coisa, mas principalmente foi no governo
Marconi Perillo. O primeiro governo Marconi Perillo começou em 1999, então foi o neoliberalismo aqui. Por exemplo, as escolas estaduais, por conta de uma questão da lei lá do Marconi Perillo, era para ser administrada por pessoas da iniciativa privada. A lei já existe, só não foi aplicada ainda porque teve alguns protestos. Que funciona isso? Você, suponha que você monta uma organização social, uma instituição, né? E você entra no processo de licitação para que você administre o colégio. Você seja o, entre aspas, dono do colégio. É claro que é só para administrar, tá? Aí o que o governo faz? Ele vai te pagar R$300 por mês por aluno no colégio. Você pega esse dinheiro e você administra como você acha que tem que administrar para ter uma boa educação, para ter umas coisas nesse sentido aí. Entendeu? Isso é uma forma de privatização. Privatizar aquilo que é público. Essa é uma medida neoliberal. Deu para perceber, entender? Ou tem alguma dúvida quanto ao que eu acabei de falar? O Marconi é neoliberalista, então, professor? Ixi, até o rastro. Professor, eu consegui entender, então. Então, tipo assim, eles estão tentando meio que implementar o neoliberalismo desde a época, tipo assim, não é desde os tempos de hoje, faz muito tempo, desde a época do capitalismo. Eles estão tentando implementar isso. Na verdade, eu acho que, não sei, não entendi bem, Luiz Paulo, mas o neoliberalismo e capitalismo é uma coisa só, certo? O capitalismo esteve aí, ele era de tipo liberal e agora é de tipo neoliberal, entendeu? Então, ou seja, é capitalismo, só que a característica dele agora é esse neoliberalismo. E a bandeira que ele levanta é privatização. O que muda do neoliberalismo para o liberalismo? É esse que eu acabei de falar, da questão do afastamento do Estado mínimo. Porque lá no neoliberalismo ainda tínhamos as empresas do governo. No neoliberalismo, as empresas não é mais do governo, deixa para a iniciativa privada. Você tem, por exemplo, a escola estadual, que é do governo, aí vai montar um processo, dela vai passar a ser sua. Se você ganhar lá a licitação, você que vai ser o gestor da escola. Entendeu, Luiz Paulo? Então, professor... Na Universidade Federal, por exemplo, é do governo federal. Tudo deve ser de graça lá. Ontem eu recebi um e-mail oferecendo um curso que eu vou ter que pagar. Se eu quiser fazer o curso, eu tenho que pagar mensalidade. Entendeu? Então, ou seja, é forma de privatização da coisa pública. Professor, a gente ainda consegue ver, tipo assim, escolas, não vou citar nomes, mas escolas, faculdades, universidades ao redor do mundo, que ainda assim são de, tipo assim, iniciativa privada. Que, tipo, é uma dona ou um dono, e que os alunos têm que pagar o dinheiro só para ele, que esse cara ou essa mulher vai ali ter a renda dele com essa escola e pagar as coisas. Que o governo, não, mas ele vai ter que pagar um imposto para o governo, certo? Sim. Só que aí no processo de neoliberalização, esse imposto vai ficando cada vez menor, né? Vai ficando cada vez menor porque a empresa está fazendo o serviço que era para ser do governo. Então a empresa está fazendo. E aí não tem que pagar tanto imposto mais. Eu vou pagar a empresa, não vou pagar o imposto. Certo? Professor, então, esse seria o motivo de algumas pessoas acharem que o governo do Marconi Perillo e desse tal de Fernando, desse presidente que a gente teve, tem muita gente que acha os governos dele um dos melhores que o país e o Estado já teve. Porque aí sim foi fato. Porque quando entrou o governo do PT, do Lula e da Dilma, por exemplo, federal, aí deu uma freada no neoliberalismo aqui no Brasil. Entendeu? Porque o Partido do Trabalhador, igual o lá da Inglaterra, é contra essas ideias. Porque tem que amparar o povo mesmo, né? Aí deu uma freada durante aí os 16 anos que o PT foi governo. Quando o Michel Temer entrou, quando teve o impeachment da Dilma, a primeira coisa que ele fez foi a reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores, entendeu? E esses direitos foram tirados lá, foram direitos que o povo amargou agora na pandemia. Porque se fosse a lei trabalhista que era antes, nunca poderia ter acontecido suspensão de contrato de trabalho, alguma coisa assim. Ou seja, a empresa era obrigada a manter o seu funcionário, mesmo ele não tendo que trabalhar.
Com a reforma trabalhista de 2017 do Michel Temer, aí sim, o trabalhador falou, olha, a pandemia está aí, não pode ficar agindo na empresa aqui, então eu vou suspender o seu salário. Pode ficar na sua casa, mas também você não vai receber salário, não. Entendeu? Por isso que teve essas situações que nós tivemos, assim, mais graves nesse sentido aí. Mas se um neoliberal tivesse assistindo a gente aqui e falasse, o que ele falaria? Mas então você quer que a empresa tome prejuízo? A empresa, se não está vendendo, a empresa não tem como pagar salário, não. Você está doido? Você está doido? Entendeu? O neoliberal falaria isso pra gente. E aí, o que é que o contrário ao neoliberal, o socialista falaria para o neoliberal? Olha, você está ganhando lucro há muitos anos. Você tem dinheiro guardado aí, e se não está guardado, está aí na sua caminhonete, na sua construção, na sua mansão. Dinheiro que dá para sustentar isso aí por muito tempo ainda. Entendeu? Aí você vai ter o debate. Qual que é o certo? Não sei. Por isso que tem muitas brigas sobre isso, professor. Muitos. Eu já vi muitos debates sobre isso. O tempo todo. Professor Caio, para a gente falar a verdade, o certo é o que está na nossa mente. Porque eu posso achar o certo um e o senhor pode achar o certo o outro. Porque talvez as condições de um podem ser favoráveis para mim e não para o senhor. E talvez as condições do outro podem ser favoráveis para o senhor e não para mim. E talvez a condição que é favorável para o senhor apoie, ou a que é favorável para mim, eu apoie para mim. Uhum. Isso não é assim... Mas agora, ô Luiz Paulo, o que você acabou de dizer tá certo, beleza, mas não é o que a gente pode assumir na aula de história. O que nós temos que fazer aqui? É não cair nessa de falar o que é certo e o que é errado. É não pensar em certo ou errado aqui. Mas é saber como que o neoliberal responderia. Viu, Gustavo? É saber como que o socialista responderia. Como que o liberal, debate, né, como que o liberal responderia? Isso é, em outras palavras, viu, Luiz Paulo? É dizer, qual que é a teoria do liberalismo? Qual que é a teoria do neoliberalismo? Qual que é a teoria do iluminismo? Qual que é a teoria de cada um deles? A nossa obrigação aqui é aprender isso. Agora, na sua vida, quando você for educar seus filhos, lá com o seu povo da sua igreja, aí você tem o que você escolheu, né? Aí lá você vai pregar aquilo que você quer defender, aquilo que você quer trazer como tradição. Mas aqui a gente precisa saber a diferença entre um e outro, né? E eu sou um poço de experiências aí, de ideias, né? Se for perguntar, Caio, mas qual que é a sua ideia mesmo? Às vezes eu fico até confuso, eu nem sei dizer direitinho, né? Mas eu sei criticar, eu sei falar o ponto fraco de cada uma delas também, porque eu não sou burro, né? Eu estudo, entendeu? Professor, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter, sim, o liberalismo. Porque o partido do Bolsonaro, se eu não me engano, é liberalista, não é? Não, é neoliberal também. É neoliberal também. É neoliberal. E vai ter o liberalismo com o do Partido Trabalhista, né, professor? Daqui a uns 2 anos. Não, o liberal e neoliberal é uma coisa só, Gustavo. Sim, entendeu? sim. Então, Mas eu tô falando... não tem sentido de voltar ao liberalismo. Tem sentido de fortalecer mais o neoliberalismo. E está acontecendo, viu? Está acontecendo. Nos discursos, na própria atitude deles enquanto governo, eles demonstram a tendência ao neoliberalismo. Totalmente. E daqui uns 2 anos, professor, é quase que certeza, porque o Lula talvez volte para candidatar, professor. Não é um talvez, tá. assim, Aí, eu acho que eu tenho certeza sobre isso. Não, aí se tiver a eleição, pelo menos o discurso dele, né? Pelo menos o discurso dele, e na experiência que teve do governo, vai ser totalmente diferente do que está sendo. Vai ser totalmente diferente do Michel Temer, vai ser totalmente diferente do Bolsonaro, né? E aí, vamos ver, né? Vamos ver. Mas, gente, e agora? Na prova, vai cair muito mais as questões ligadas ao liberalismo, propriamente dito, na sua diferença entre econômico e político, né? Transformação do governo, transformação na própria economia, e as ideias iluministas que são a base para tudo isso aí, na questão da liberdade de falar, na liberdade geral das pessoas, entendeu? E aí, o que acontece? O liberalismo, propriamente dito, ele é o quê? É a aplicação das ideias iluministas. Então, está tudo ligado uma coisa com a outra. Eu queria fazer com vocês agora a paródia do liberalismo. Pode ser? Eu vi aquela música, só que eu não conheço ela, professor. É a música verdadeira. É a música da Lágrimas de Chuva da... Esqueci o nome
da banda. Ela começa com um riffzinho, que é assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lembrou com esse iniciozinho? Hã? Qual que é o nome dessa música, professor? Não, professora, eu não conheço essa música. Certo. Nós vamos tentar cantar aqui. Eu não vou projetar ela aqui agora. Eu queria que vocês fossem lá no blog para que vocês vissem a letra. Lá, professor. Certo? Vocês viram lá no blog? No link lá onde eu pus para vocês entrarem. Primeiro o senhor vai cantar igual aquela vez e depois a gente Vou canta? tentar e a gente vai cantando meio que... Professor, a banda é Kid de Abelha? Kid de Abelha? Abelha, justamente. A moça que canta chama Paula Toller. É uma loura. Já achei aqui. Então, aí, vamos treinar primeiro esse lá, 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 que é o inicial. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Agora vocês, de novo. 1, 2, 3 e... Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Beleza, agora eu vou tentar cantar a parte, né? Aí é importante vocês verem a letra. E eu tô vendo a letra aqui também. Eu vivo neste mundo, meus direitos nada valem, o que vou fazer? A vida é tão difícil, o governo me controla, não quero temer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Agora é hora de mudar a nossa história e livres vamos ser. Chegou o liberalismo, liberdade para todos, nós queremos ter. Queremos os direitos porque somos importantes. Direito à liberdade, à vida e propriedade. Vamos criar uma nova maneira de governar, contrária a toda a história da economia, a vida controlada pelo Estado. Pensamento liberal melhorou o mundo e aconteceu. O governo não era tão central, o trabalho com salário com queriam ter. Será que existe alguém no mundo? Vamos criar uma nova maneira de governar, contrária a toda a história da economia, a vida controlada pelo Estado. Pelo Estado. E aí? O que vocês achou? Bom, professor. Agora, professor, legal. Eu gostei. Eu conheci essa música. Não sei se vou dar conta de cantar, né? Olha só. Achei top, hein? Vamos dar uma olhada aqui na letra, né? Então, aqui é uma reclamação de quem? Locke, Quem tá professor, reclamando até aqui? especificou. Não é o Locke, não, viu? Não, pode ser o Locke também, no sentido assim, mas tem um grupo aqui que representa. Que grupo é esse? Professor, agora o senhor está apresentando, né? Liberalista, neoliberalista. Não, gente, liberalista... sim, mas tem um nome mais específico. O nome do grupo é Nobreza, sabe? Partido dos Burguês. Trabalhadores. Então aí, viu, Gustavo?
Então, quem está reclamando dessa estrutura... Aqui, ó, eu estou vivendo nesse mundo, meu direito nada vale. O que eu vou fazer? O governo está me controlando, eu não quero ter meu governo. Será que alguma coisa faz sentido? Né? A vida é um risco, eu tenho medo. Quem está reclamando isso é o burguês, certo? Por que o burguês reclama isso? Porque ele diz, eu estou trabalhando, estou gerando dinheiro e tudo mais, mas quem está ganhando isso é o governo que está me controlando. E aí, olha o refrão. Presta atenção. Olha o refrão. Vamos criar uma nova maneira de governar. Porque qual que era a velha maneira de governar que estava acontecendo nesse momento aqui, meninos? Matéria da prova, presta atenção. Qual que é a forma que estava existindo? O absolutismo, professor. Absolutismo, certo? A nova maneira de governar seria, então, uma constituição. Uma forma em que se constitui governo o povo de alguma forma também, né? E essa forma de governo é contrária a toda a história, porque toda a história era absolutista até então. Agora nós temos uma nova forma, uma nova maneira de governar. Professor, qual foi o país assim que primeiro acabou com o governo absolutista? Qual foi? Eu não sei te dizer com tanta precisão, não, tá? Mas nós estamos falando aqui da Inglaterra. O marco é lá. Entendeu? O marco é lá. Então, olha aqui. Agora é hora de mudar a nossa história. Aqui é os burgueses. Quem são os... às vezes até parece aqui, está falando dos trabalhadores, né? Do povão da fábrica, não. Aqui está falando os donos da fábrica, tá? Mudar a nossa história, livres vamos ser. Olha o liberalismo. Chegou o liberalismo. Os burgueses são os donos das empresas e indústrias. Justamente. E essa liberdade para todos é para quem é esse todos? Nós estamos falando de gente rica. Nós estamos falando de qualquer um, não. Certo? Queremos os direitos porque somos importantes. Por todos aqueles outros, professora, que são donos de indústrias, outros burgueses ali. Justamente. Direito à liberdade, à vida e à propriedade. Quem foi o autor que defendeu isso? Seria o Locke? É o Locke, gente. Tem gente que está demorando em responder e isso vai cair na prova. Olha o terror que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, hein? Olha o terror. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Alguns resumos. Eu só vou ter pesadelo com o senhor hoje, com esse violão aí. Não, é só vocês ficar lendo o blog. Lê o texto do blog que vocês vão saber tudo isso aqui e vai fazer a prova. Tá? Não. Vou tirar print do blog todo. É só ler mesmo, que ele vai estar lá, né? Então, lê direitinho, tá? O blog para me Agora, saber o que vocês acham? Um pouquinho da aula. Sim, Gustavo. Vamos cantar toda ela agora, todo mundo? Vamos, eu vou ver se eu dou conta, professor. Vai dar certo. Vai ser bom. Então vamos lá. Nós vamos começar com... Quer que eu canto mesmo? Eu vou deixar todo mundo surdo, professor. Vai ser lindo, Heloísa. Você só canta lindo. Vamos lá. Olha aí. Vai, professor, tô pronto, vai. Vamos lá. La 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 la. Prepara. Eu vivo nesse mundo, meus direitos nada valem, o que vou fazer? A vida é tão difícil, o governo me consola, não quero temer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Agora é hora de mudar a nossa história e precisamos ser. Chegou o liberalismo, liberdade para todos, nós queremos ter.
Queremos os direitos porque somos importantes. Direitos de Direito à liberdade, liberdade, e propriedade. Vamos criar uma uma nova maneira de governar. maneira de governar. Voluntária toda a História da economia, economia, vida controlada pelo Estado. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 pensamento liberal melhorou o mundo e aconteceu. O governo não é tão central, trabalho com salário como queriam ter. Será que existe alguém no mundo? Vamos criar uma nova maneira de governar. Voluntária toda a história. Minha vida controlada pelo Estado. Vamos criar uma nova maneira de governar, contrária a toda a história. Economia, vida controlada pelo Estado. Pelo Estado. Professor. Nossa, professor, nós cantamos lindo. Foi ótimo, nem me esperou tudo. Às vezes Professor, eu tava mal te ouvindo. Fica um pouco atrasado, né? Tem hora, mas mas ficou legal. Nós somos... Se fosse pela sala de aula, professor, eu acho que ia ficar bom. O professor não repara não, mas minha colega é meio retardada e ela tá conversando aqui e do nada ela liga o microfone, tá? Tá. Então, meninos, essa que seria a questão, assim, do pouco da revisão. Talvez a gente dê uma olhadinha de novo, assim, eu estou preocupado se tem alguém de vocês que ainda não sabe como mexer no blog. Tem alguém de vocês que ainda não entrou no blog e não sabe como mexer? Professor, minha única dificuldade com o blog é como achar as outras aulas. Certo. Porque quando eu ponho cada dia... Eu entrei no blog de hoje e tem a aula de hoje, né? Mas e os outros? Você entra no blog, no caso, o professor passa o link para você entra nele. Aí vai ter assim, aula 1, aula 2, 3. Pode ser. Aí o senhor pode passar no zap? Pode ser você mandando para mim. Você pode mandar, eu te mando o link. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, olha. Porque daí você já fica... Eu quero só explicar de um jeito que vai servir para você... Depois, sozinho, você dá conta, né? Deixa eu ver se o WhatsApp vai abrir aqui rapidinho. Aí é bem fácil, vai em todas as aulas. Ô, Rodrigo, olha aqui. Entrou na aula do dia, né? Você está aqui, aula 7, por exemplo, Proclamação da República no Brasil. Esse aqui é do 9º ano. Deixa eu pôr no 8º. Entrando aqui na aula do 8º... A aula de hoje, que foi a aula, está sendo aula 23. Nós vamos ter que retomar essa aula semana que vem. Nós nem começamos a aula de hoje, né? Então, veja bem, o Rodrigo e seus colegas que ainda não sabem esse ponto aqui. Você vem aqui no cabeçalho, tá vendo aqui, História 8º ano? Clicando aqui, olha, tá vendo, virou a mãozinha, clica. Agora, o que acontece? Você está no blog geral. No blog geral, você tem como entrar aqui, ó, aula 23. Você tem que comentar na aula passada, que é a aula 16. Você tem que comentar na outra aula anterior, que é a 14. Na anterior ainda, que é a 6. Certo? Na aula primeira que nós tivemos. Então, eu estou falando para vocês, frisando. Vocês, nem todos foram meus alunos no 7º ano. O que acontece? Eu vou entrar aqui nesse texto aqui do Século das Luzes aqui, olha. E aqui tem um texto. Você vai rolar para baixo. Material. Tá vendo? Aqui tem um texto. Eu vou tirar desse texto as perguntas da prova, tá? Então, nesse texto aqui vai estar as informações que você precisa saber
para você responder a prova. Em cada uma dessas aulas. Pessoal, agora eu fui lá onde é que eu abri o link lá no GR8 e cliquei naquele grandão, né? No Histórias do oitavo ano. Esse grandão, né? É só clicar nele que chega no blog. Então. Agora eu entendi. Aí aqui, Obrigado. por exemplo, a aula do iluminismo foi a aula 14, por exemplo. Aí você clica, entra aqui, desce um pouco. Se quiser revisar a aula, tá aqui, ó, a aula gravada. Quem tem celular, talvez não apareça esse quadradinho aqui, aparece só esse link, tá? Vai aparecer a aula online ao vivo e o link aqui para entrar. E mais embaixo você tem aqui o texto. Então, do texto, eu vou tirar as informações para que vocês saibam o que é verdadeiro, o que é falso. Entendeu? Então, Professor, por exemplo... então, a prova vai ser baseada no iluminismo? Iluminismo e liberalismo. É a aula... O liberalismo veio do iluminismo, né, professor? Foi. O iluminismo é a base, né? Então, assim, todos esses itens aqui vocês entram para que vocês estudem. Olha, deixa eu formular uma questão de prova aqui. Presta atenção. Presta atenção. Isaac Newton foi notável porque foi defensor da liberdade de expressão e foi defensor do absolutismo. Verdadeiro ou falso? Falso, professor, que ele combateu o absolutismo. Tá vendo? Então vai ser várias questões desse jeitinho que eu acabei de fazer aqui com vocês. Algumas vão ser verdadeiras e algumas vão ser falsas. E aí vocês têm que entender. Suas provas você coloca várias questões, coloca lá, né? Se Bastante. Para você saber o que é certo e o que é errado. Eu lembro disso. E vai lembrar de novo amanhã. Professor, mas a prova não é depois de amanhã? Amanhã é ciências da natureza, né, não? Pois é. É amanhã mesmo. Não, é amanhã. História, gente. Mas estava escrito que era ciências da natureza. Não, Pois é, professor, eu vi o horário, tá pessoal, escrito ciências da natureza. Não traz confusão não, gente. Porque o horário já está marcado. Já É a mesma de manhã e à tarde. Ciências da natureza amanhã. Ou, desculpa, aí, ó, você está me confundindo. Amanhã é ciências humanas e sociais aplicadas. Entendeu? Sim. E depois é outra. E depois que as ciências ainda. Eu acho que segunda-feira é linguagens. Linguagens, isso. Segunda e terça. Então alguém me passa o horário certo, porque aquele do Google, aquele do grupo dos oitavos... Eu também. Mas ele tá certo. Mas é o que tá lá mesmo. Pois Acho que você que tá lendo errado. Eu peguei ele de lá. Aham. Vou dar uma olhada aqui de novo, professor. Calma aí. Tá bom. Pessoal, tá tudo bem? Já tá tudo entendido? O que tem que estudar? Tudo beleza? Sim, seu professor. Sim, senhor professor. Beleza. O senhor pode repetir o que tem que estudar, né? Olha aqui. Você vai entrar no seu blog aí que você tem, ou em todas as aulas de história do GR8, pode entrar, e é a mesma informação que vai estar lá, Rodrigo. Mas olha aqui, entrou no blog, Professor. vai ser, a aula 23 não vai entrar, né, porque é a de hoje, então nós não fizemos muita coisa aqui. Então vai entrar a aula 16, que é o liberalismo, a aula 14, que é o iluminismo, a aula 6, que é também o iluminismo, que é século das luzes, e a aula 1, mercantilismo. Vai cair todas essas aulas aqui. É mesmo, professor. Isso realmente são ciências No meu humanas horário estava mesmo. São escrito que 2 quinta-feira dias. era ciência e suas tecnologias, e sexta também. Os dois estão a mesma coisa. Isso é da semana que Ciências vem. humanas estão em 2 dias, professor. Estão lá em 2 dias, ciências humanas e suas tecnologias. É amanhã e sexta. E quinta e sexta, vocês estão falando aí de ciências, é semana que vem. Professor, vão ser disponibilizadas assim, as provas tudo no mesmo dia de ciências humanas? Sim. Amanhã... Aí só vão dar 2 dias para fazer. Então amanhã tem prova do senhor. Tem prova minha de geografia amanhã e não sei se ensino religioso também. Não, é só... Nós não tem ensino religioso mais, professor? Ah, tá. Então é só geografia e história amanhã e sexta. É muita prova. Mas eu acho que eu dou conta de fazer tudo. Ô Zé Ricardo, a Camille que tá aí? Professor, eu percebi que muitas matérias tem, por exemplo, estudo orientado, civismo. Oi? Tô falando assim, Senhor, que, professor, por exemplo, de civismo, estudo orientado. As provas. Uhum.
Pessoal, vamos encerrar por aqui agora, então? Professor Caio, Vamos, ela... professor. A gente já terminou o assunto, né, professor? Sim, aí fica agora, eu vou ficar aqui conectado ainda, né? Para vocês aí ver esse negócio do blog, se acha as aulas direitinho, se não achar, vem mandar mensagem para mim que eu vou respondendo agora, para que vocês não fiquem perdidos aí na hora de estudar para a prova, tá? Eu já achei, professor. Certo. Eu nem lembro dela, né? Lembro demais da Camila. Então, boa Pode tarde, sair. pessoal. Tudo Tá, bom para vocês? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Fica com Deus. Boa tarde.